Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança.
Graça e paz. Vamos começar com uma oração. Senhor Deus, nós oramos e pedimos Tua misericórdia, que o Senhor continue trabalhando em nossos corações. Não permita que os corações nossos se endureçam diante de nenhuma circunstância, especialmente quando é relacionado com o nosso cônjuge, com quem nós iremos casar, nas nossas relações familiares. Por isso, o Espírito Santo me capacita a transmitir algumas instruções acerca desse assunto que é tão importante, que é o divórcio. Em nome de Jesus, amém. Então, o tema de hoje é sobre o divórcio. E é um versículo que é bem comentado, fazem anos que nós estudamos sobre esse assunto. Existe uma certa falta de esclarecimento sobre esse assunto. As coisas não são tão claras para muita gente. E alguns são extremamente liberais nessa área. Por outro lado, quem vai nos julgar é a palavra de Deus, né? Então, nós somos mais conservadores da palavra. Temos procurado entender o que de fato a palavra diz, qual a melhor, a mais correta interpretação desse assunto sobre o divórcio, tá bom? Então, não estou fechando o assunto, porque cada denominação existe uma tendência de interpretação. Alguns poucos são mais liberais, outros são mais rígidos do que a Bíblia pede. Então, nem 8 nem 80, mas a palavra de Deus, tá bom? E um dos versículos importantes do Antigo Testamento que citam muito é que Deus diz: eu odeio o divórcio. E quando Deus diz isso, diz ao povo de Israel. O contexto era que Deus estava orientando e estava trazendo uma advertência aos sacerdotes e aos levitas, aos sacerdotes em geral daquela época. É como Deus dissesse: puxa vida, vocês começaram tão bem o seu ministério, o seu sacerdócio, vocês eram tão fiéis, né? E repentinamente, depois de algum tempo, vocês começaram a se tornar infiéis, desleais, começaram a ter uma vida ou sentimentos imorais, a tal ponto que até em seus casamentos ele faz uma relação do casamento com a situação espiritual ministerial de Israel. Então ele diz assim, até ao ponto de no casamento, no relacionamento, no namoro, vocês são infiéis, né? Ele faz uma correlação entre ministério sacerdotal e relacionamento familiar. Tem uma relação entre elas. Ele diz: eu odeio a ideia de que vocês estão se afastando de mim. Então, quando o povo se afasta de Deus, sinaliza que também naturalmente eles estão sendo infiéis dentro do casamento, né? Então era um reflexo do próprio casamento, do próprio relacionamento de namoro, noivado, que estava refletindo ao ministério, ao ministério sacerdotal do povo de Israel. Então Deus não suportava essa ideia do quê? Da infidelidade, da traição. Ele sentia assim, quando ele sentiu que os sacerdotes estavam sendo traiçoeiros com ele diz: odeio essa ideia de vocês estarem se afastando de mim, vocês estão se divorciando de mim, vocês estão se separando de mim. Então, existia ao mesmo tempo esse problema nos relacionamentos de casamento, namoro, noivado, se fosse contextualizar os dias atuais. Eu odeio o divórcio, é esse contexto, tá? Deus odeia a ideia de que da separação. Isso remete a Deus que a vida espiritual também não está legal, né? Isso remete na mente de Deus dizendo assim: vocês estão se afastando de mim.
Diz o Senhor, o Deus de Israel, divorciar-se de sua esposa é cobri-la de crueldade. Você vê a correlação? Antes desses versículos, ele estava falando dos sacerdotes e dos levitas, tá? O relacionamento de Deus com eles, da deslealdade que eles tinham. E depois, no final, ele cita esse versículo aí. Diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardem seu coração. Então, coração se refere ao relacionamento conjugal, com sexo oposto e com Deus. Coração às vezes está se relacionado à vida espiritual. Como está teu coração com Deus? Né? Não sejam infiéis. Então o problema maior do divórcio do Antigo Testamento, qual que era na época de Malaquias, que era um profeta? Infidelidade. É a deslealdade ou a traição. Né? Então, isso mostrava também que os relacionamentos dos casais não estavam boa. Né? Então, se hoje existe muito divórcio no meio cristão, também isso remete ao pensamento de que o relacionamento com Deus também não está muito bom, não. Tá? Então, o coração da pessoa não está muito legal. Né? Então, isso aconteceu, isso. Então, demonstra que existe uma infidelidade com Deus, existe uma infidelidade ministerial, existe uma infidelidade emocional, né? Isso está refletindo tanto no casamento e está refletindo ao ministério, né? Então, é uma advertência aos sacerdotes. Fidelidade está relacionado a casamento também, tá bom? Bom, uma conversa que os fariseus tiveram com Jesus. Então vieram a ele, Jesus, alguns fariseus e o experimentavam perguntando. Estavam cutucando a Jesus sobre um assunto importante, tá? É lícito a um marido repudiar ou divorciar a sua mulher por qualquer motivo? Por exemplo, não gostei, não estou me dando bem, né? Incompatibilidade de gêneros, ou não gostei, né? E Jesus respondeu, de modo que já não são mais dois. Aliás, parece que se trouxer esse versículo para os dias atuais, seria um versículo bem atual, né? É uma pergunta que está no ar, no meio cristão até. É lícito haver divórcio por qualquer motivo? É uma pergunta bem atual, porque muitos estão se separando por qualquer motivo. Eu vi essa pesquisa, não sei se está atualizada, mas o divórcio entre cristãos está igual ao daqueles que não são cristãos, né? Aqueles que não estão numa igreja, por exemplo, né? Não sei se isso é real, mas, por outro lado, se for verdade, gente, então esse versículo é importante para nós, né? E Jesus respondeu, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne, né? Separar um casamento vai virar macaca, tá? Isso que ele também quer dizer, é uma só carne. Vocês já viram aquela figura, né, de pegar uma massa vermelha e uma massa azul, e você mistura essa massa, vai apertando, vai misturando, ela se torna uma só, uma cor diferente da vermelha e uma diferente da azul. De repente, diz, vamos separar. Quando você separa essa massa, você vê o problema que dá. Pode separar? Pode, mas há sequelas que vão sobrar, né? Vai sobrar só sequelas? Vão sobrar sequelas, tá bom? Portanto, essa parte que eu achei mais importante, tá? Isso trouxe à luz um sentimento, ou seja, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Se Deus ajuntou,
Se vocês fizeram um casamento consciente, se amavam, tal, e oraram, e de repente casaram, e juraram de pé juntos que era de Deus, e que Deus ajuntou, tá bom. Não separe o homem. Quem não separa o homem? Você nem você, esposa ou marido, né? Por outro lado, quem está ao redor já viu isso. Irmãos crentes incentivando a esposa ou o marido, tem que separar dele, tem que separar dela, incentivando o divórcio. E Jesus orientou, não faz isso. Não faz isso. Não é papel de ninguém separar ninguém. Não. Eu já incentivei o divórcio muito raramente, só dentro da palavra. Mas por qualquer motivo, não tem mais. Tem que ser bíblico, gente. Se é uma incompatibilidade ou porque brigaram, ninguém apoia isso, tá? Porque Deus não se agrada e Ele diz, se Deus ajuntou, Deus diz, não atrapalha, não incentiva. Não incentiva. Ordem de quem? Da igreja? Não, é de Jesus, tá? Então fica de boca fechada e se pecou, pede perdão. Desculpa aí, eu estava incentivando o divórcio e não deveria, né? Não deveria, né? Os dois têm que resolver? Sim, os dois têm que resolver. Tanto o marido como a esposa e marido, tá? Portanto, o que Deus ajuntou, não seja alguém que vai desobedecer uma orientação do Senhor Jesus. Não incentiva a separação, tá? Não é problema teu. Você não é Deus para fazer o papel de Deus, tá? Então, não faz isso. Nem os filhos e nem ninguém, né? Deus não se agrada disso. Ponto. Existe, mas não seja você alguém que incentiva aquilo que Deus diz. Não incentiva. Eu não quero que você incentive, tá? E se incentivou, eu pediria perdão, tá, gente? Eu pediria perdão pro casal. Desculpa aí, eu exagerei, não devia interferir, né? Devia ser tá intercedendo somente, só, né? Bom, continuando a conversa de Jesus. A conversa não acabou por aí, tá? Replicaram-lhe. Porque então Moisés mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar, quer dizer, Moisés permitiu dar um documento de divórcio, tá? Era um documento. Por isso que divórcio nós recomendamos que ter casamento, divórcio, tem que ser tudo documentado, tá? E Jesus respondeu. Segunda lição importante, isso se refere a um casamento, marido e esposa. Desde aquela época, esse versículo citam muito, tá? Só que não me explicaram direito. Mas aí eu entendi melhor esses dias, esse ano. Por que teve que ter divórcio? Porque o ser humano, por natureza, muitos são duros de coração. E Jesus disse, é por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu divorciar da sua esposa. Deus sabe que o ser humano, tanto homem como mulher, são duros. E se houver um divórcio de fato, é que houve dureza dos corações. Ou por causa de um, ou ambos. Porque o que atrapalha demais o relacionamento é a dureza, o orgulho, a vaidade, é o ego. E não era isso que eu queria desse casamento, né? Eu não pensei que eu tinha que cuidar da minha esposa e do meu marido. Eu queria ser feliz e ele só me alegrar. É o ego, é a dureza, né? Eu queria estar bem de vida.
E não tá fácil? Lógico que não, né? Todo mundo sabe que não. Tinha que ser... eu não vou engolir sapo. Meu pai não me tratava assim, minha mãe não me tratava assim. Meu caro, se o casal, ambos, não forem maleáveis e ambos serem transformados, e não ficar esperando só que o outro seja transformado, tá? Porque ambos precisam ser transformados. E o problema da dureza do coração é do ser humano. E Deus já sabia que ia acontecer isso, né? Senão ia fugir do controle, né? Ia quebrar meio mundo. Então, Deus permitiu. Existe a permissão de Deus devido à dureza do coração. Então, a massa que está misturada, dá para separar? É possível. Por quê? Vocês vão ter que admitir, houve dureza, ou dos dois, ou de um lado só. Ou foi por egoísmo, pode ser. Pode ter alguma razão, sim. Mas todas as circunstâncias devem ser o quê? Tratadas ou reconciliadas. A maioria dos casos são reconciliáveis, a maioria. Tem situações que não tem jeito? Sim, existe. Não é muito comum, mas existe. Mas a reconciliação é o melhor caminho. Mas se houver muita dureza do coração, não quero, não tem jeito, feriu muito meu orgulho, se estiver muito duro, as sequelas também, cada um vou ter que arcar com as sequelas, não vão poder reclamar, tá? Aliás, vão reclamar, mas não adianta. Quem semeou foi cada um é responsável pela decisão, tá? Então, razão principal do divórcio é a dureza do coração. Se os corações forem maleáveis ao Espírito Santo, forem humildes, é resolvível. Agora, às vezes, um só coração é muito duro, só um é maleável. Essa pessoa deve sofrer bastante, tá? Agora, se ambos os corações são duros, inevitavelmente vai ter divórcio. Será que o coração dos cristãos hoje em dia é muito duro? É possível. O ego está muito grande? É possível, né? E de acordo com a palavra de Jesus, de acordo com o raciocínio de Deus, ele diria, eu tenho que liberar o divórcio dentro da igreja porque eles são muito orgulhosos e não vão conseguir conviver juntos. Pode resultar numa coisa pior, né? Infelizmente, tá? É dureza. Existe uma exceção. Jesus disse, isso depois de 2 capítulos, Jesus disse: quem se divorciar de sua mulher não sendo por relações sexuais ilícitas, essa é uma exceção. Se for, às vezes, o cônjuge o adulterou, ou teve relações sexuais, ou se envolveu com prostituição, ou alguma coisa parecida, isso é uma exceção, tá? Por isso que eu comentei. Eu já apoiei uma outra situação. Sim, teve uma situação que era inevitável, porque teve esse problema de relações sexuais ilícitas, sim. E não houve, a pessoa estava muito dura de coração, sim. Não queria se arrepender, não. Queria abandonar esse sentimento, essa relação sexual ilícita, não. Aí depois de muito tempo não existe um arrependimento e o abandono ou de uma situação de prostituição, alguma coisa parecida, aí não tem jeito, tá? Aí você tem que liberar o divórcio e nós liberamos o recasamento da vítima, não do agressor ou da agressora, tá? E casar com a outra comete adultério. Então, no geral, quando diz qualquer motivo,
Qualquer motivo, tirando o adultério, tá? Ou relações sexuais ilícitas. Tirando isso, qualquer um que quiser se divorciar, estou falando ao povo cristão, tá? Ao povo cristão. E se você se separar, até uma pessoa me perguntou, não estou me dando bem com minha esposa, posso separar? Falei, a Bíblia não proíbe a separação. Mas aí eu posso casar novamente? Pode, com a mesma pessoa se quiser. Né? E casar com outra. E se for casar com outra? Aí Jesus diz, comete adultério. Você sabe que tem um versículo que diz, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então, por isso que a gente não pode levar muito com leveza isso. Os pastores e igrejas até podem liberar à vontade os casamentos, mas diante de Deus, quem vai julgar não é exatamente o pastor lá no céu, tá? Quem vai julgar é a palavra, é o Senhor Jesus Cristo, que é a palavra. Ele que vai julgar. Então, causa temor. Então, eu não vou arriscar a vida de ninguém a cair em adultério. Alguns casos aconteceram. Sim, aconteceram. Eu abençoei esses casamentos? Não, eu não abençoei. Mas conviver um pouco... Convivem na igreja? Convive, porque eu acho que é melhor estar dentro da igreja do que fora. É menos chance de ir para o inferno, entendeu? E casar com outra comete adultério? De acordo com Jesus, ele diz que sim. Né? E o que casar com a divorciada comete adultério também, então, pode causar o pecado do adultério, não somente para a pessoa, como para a outra pessoa também. Ó. Olha a extensão do problema. Né? Nós estamos visando a vida eterna das pessoas. Nós não vamos mudar a palavra de Deus. E a palavra de Jesus é o que mais pesa na Bíblia. Né? O que mais pesa nesse assunto são as palavras de Jesus. Tá? E ele disse isso. Tá? Em Atos 17:30, por outro lado, depois de alguns poucos anos, foi dito o seguinte na igreja, no início da igreja, né? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Essa primeira parte, não tendo em conta os tempos de ignorância. A maioria das igrejas, batistas, assembleianas, eu acho, a maioria que eu conheço, eles aceitam esse versículo como: se você teve vários casamentos antes da conversão, é considerado tempos de ignorância. Então, é como zerasse a quilometragem, tá? Então, nós não vamos considerar os tempos da ignorância. Ou se a pessoa até recebeu orientações erradas a vida toda, né? E foi pura ignorância, Deus vai julgar isso, tá? Deus vai julgar o teu coração. Mas o que nós entendemos é que Deus não considera os tempos de ignorância da pessoa. A partir da hora que a pessoa sabe, conhece a palavra de Deus e conhece, se converteu de fato, é aliançado com o Senhor, já é obreiro, já é diácono, né? Então não tem desculpa, tá, gente? Aí já não tem desculpa. Aí não vai querer dizer que está na ignorância. No nosso meio não teria condições de dizer isso, tá bom? Porque sempre foi esclarecido desde o curso de obreiros, tá bom? Então, nós temos que saber caso a caso. Então, se você está em dúvida acerca desse assunto, converse com os pastores. Não tome decisões precipitadas individuais. E nem queira ouvir de pessoas que vão concordar com o seu erro também. Não adianta. É continuar no erro. Então, a melhor maneira é se aconselhar.
Igreja, nós somos conservadores da Bíblia e a gente vai saber julgar alguns casos que eu acho meio complicadinho até consulto, eu falo com o pastor Tomás também, né? A gente em comum acordo, a gente acha, poxa, é verdade, melhor sim, melhor não. Tem casos não, tem casos que é simples. E nós repassamos para você a posição da igreja, a posição bíblica, né? Então você consulte. Na multidão de conselheiros há sabedoria, tá? Pode vir atrás de nós aí sem problema. Manda um WhatsApp para nós, manda para os pastores, manda para a secretaria, se aconselha, porque é um assunto importante que visa o quê? A eternidade para a tua vida, tá bom? Vamos para um versículo que Paulo disse, está em 1 Coríntios 7, 12 a 15. Se um irmão for casado com uma mulher que não é crente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmãzinha for casado com um homem que não é crente e ele estiver disposto a conviver com ela, não se divorcie, não se separe, pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Ou seja, se você é uma mulher crente e teu marido e seus filhos não são crentes, não querem ir para a igreja de jeito nenhum, mas não quer se separar de você porque você é crente, né? Então, não vai pensar em separar, tá? Só o fato de você ser crente, você sabe que o seu marido está sendo protegido, os seus filhos estão sendo protegidos, não são salvos, mas são protegidos enquanto você estiver lá dentro de casa. Você é uma cobertura espiritual para os seu marido, seus filhos, eles vão ser protegidos pelo Senhor por tua causa. Que bênção, né? Se porém o cônjuge descrente insistir em se separar, eu lembro de um caso que teve um descrente que disse para a esposa, olha, se você continuar indo para a igreja, e ele gostava muito de um esporte, ele disse assim, olha, vamos para o esporte comigo, ou o esporte ou a igreja, você escolhe. Ela escolheu a igreja, a Jesus Cristo. Ele preferiu separar. Claro, depois fiquei sabendo que ele tinha uma outra mulher, tá? Às vezes é desculpa. Tinha outra, né? Então, aí não, aí deixe-os ir. E no caso dessa mulher crente, no caso dela, por causa do pecado do marido, de adultério, ela poderia casar novamente, mas ela não quis. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa. Se o caso não for de adultério, então não está dizendo que você pode casar novamente, tá bom? A Bíblia não diz, claro, a única situação que diz sobre o recasamento na época da ignorância ou se o outro causou adultério, te traiu, tá bom? Pois Deus os chamou para viver em paz. Lógico que nós não estamos dissemos tudo sobre esse assunto. Tem muito mais coisa, talvez. E de acordo com o tempo que a gente vai aprendendo, a gente vai repassando para a igreja, né, sobre esse assunto que é importante. Que isso está acontecendo no meio cristão, né? Não deveria, né, gente? Mas uma lição de casa, né? Tanto o marido como a esposa tem que ser flexível a Deus, transformável para Deus, nunca piorar, né? Porque o que causa mais separação desde a antiguidade, o que é? Teimosia e orgulho, é a dureza do coração. Isso causa divórcio, né? E depois, provável esfriamento.
né? Isso aconteceu lá com Malaquias, lembra? Então, sacerdotes todos animados, e quando eles caíram na infidelidade, eles também estavam causando infidelidade dentro de casa, tá? Então, a infidelidade espiritual era reflexo da infidelidade dentro do lar, né? Ou no coração, pelo menos estava escondido. Não sei se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver. Ah, tá. Continuando aí. A partir da hora que você tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo, meu caro, não vá... se você está em paz com Deus, e cada caso é um caso, sabe, gente? Você se aconselhe antes de tomar decisões de casar-se com alguém. Às vezes o Espírito Santo fala para você, olha, você já casou, está divorciado, separou, não deu certo, mas Deus te levantou, Deus está te usando. Tem casos que Deus diz, eu não quero que você case. Cada um continua a viver na situação em que o Senhor colocou. Às vezes, se Deus te colocou numa situação que você está servindo e frutificando, Paulo diz, continue assim, não vá buscar sarna para se coçar, né? Cada um permaneça como Deus estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Então, quando você tem um encontro com Deus, ele diz assim, tem situações que podem fazer você se esfriar com Deus. Especialmente relacionamentos. Então, porque ele está falando sobre relacionamentos nesse capítulo também, né? Então, se aconselhe antes, tá? Não seja precipitado, não. Tem pessoas que estão orando aí, e eu sei que é duro para alguns, às vezes Deus está pedindo coisas pesadas para alguns, dizendo assim, eu prefiro que você esteja só, para você frutificar. Para alguns Deus está dizendo isso, provavelmente. Para outros não. Deus está dizendo, você não vai aguentar sozinho, você nunca casou, então hoje em dia é melhor casar. Mas tem outros casos que Deus pede, sim, talvez. Você já casou, já teve relacionamento, não deu certo, né? Às vezes Deus pode estar pedindo, não fica recasando toda hora, não. Né? Deus está dizendo, não faz isso, não. Né? Se Deus está falando isso contigo, obedece, tá? E se está em dúvida, conversa com o seu pastor, tá bom? Se aconselha com ele. Porque ele vai saber orar junto, ver a direção de Deus, e se ele não souber, ele vai consultar os outros companheiros para ter a direção do Espírito Santo de acordo com a palavra, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Até mais ainda. Ah, tá. Como tem que ser, então, puxa vida, como que vai ter que ser o nosso relacionamento, né? De marido e esposa. 1 Pedro 3, 6 e 7 diz, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós os tornastes filhas praticando bem e não temendo perturbação alguma. Ou seja, não que, de repente, eu vou pedir para a Lida me chamar de Senhor, ou Senhor chore, não de jeito nenhum, né? Claro que não. Mas o que está ensinando aqui, que assim como a Sara obedeceu a Abraão, haja respeito da mulher em relação ao marido, tá bom? Nunca seja aquela mulher que começa a desrespeitar o seu marido, falar mal dele para outras pessoas, né? Isso é falta de respeito, tá bom? Então, se você fazia, pede perdão para ele. O marido também não fica cutucando, dizendo assim, você viu? Não faz isso, tá, gente? Isso daí é uma palavra feia, uma baixaria. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, mulheres faça como ao Senhor. Respeite-o, né? E maridos, vós igualmente vivei a vida em comum do lar com discernimento, tenha bom senso, não vai destratar sua esposa, tá? Tenha consideração por ela, né? Tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil. Por que mais frágil? Porque é mais fraca? Não, elas são mais saudáveis, né, que a gente. É que Deus nos deu uma autoridade
te deu autoridade. Então, não vai abusar da tua autoridade, tá? Então, ela sofre mais. Por quê? A autoridade do homem é complicada. É complicada a autoridade humana. Se fosse só a autoridade de Deus direto, é uma coisa, mas nós temos autoridade aqui na Terra e ela tem a você como autoridade. Se você for muito ruim como líder, ela vai sofrer. E por isso que Pedro diz, olha, considera ela. Está sofrendo na tua mão, não deixa. Tratai com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Ela não é menor que você, não. Em autoridade, sim, mas ela não é pior que você, não. De jeito nenhum. Né? Deus a ama, tanto quanto você. Senão, as suas orações não vão ser ouvidas. Deus não vai te dar unção. Pior, né? Se eu for pregador, se eu sou dirigente de louvor, se eu sou dirigente de escola dominical, se eu sou dirigente de um grupo, eu estou desrespeitando a minha esposa, mas a unção não vem na tua vida de jeito nenhum. Você vai orar pelas pessoas, não vai ser atendido. Deus não vai se esconder de você. Né? Olha como que Deus vai te afetar ministerialmente. Não vai fluir. Não vai frutificar. As coisas não vão dar certo. Porque o tratamento que a gente dá para as nossas esposas, né? Então, é isso que vai acontecer, ou deve estar acontecendo. O que a gente tem que fazer? Só pedir perdão para a esposa? Não. Dia a dia, aprender a respeitar. Vamos melhorando aí, gente. Vamos quebrar essa dureza aí. Essa dureza pode atrapalhar nosso relacionamento com Deus, vai afetar o teu ministério, vai afetar tudo. Né? Isso pode acontecer e causar um divórcio. Se o casal for muito duro, ou um lado for muito duro, é inevitável. Vai dar divórcio. E depois, a unção vai diminuir. É inevitável que as coisas não vão ser legais, não. E se a pessoa continuar firme na fé depois disso, é que Deus teve muita misericórdia, tá? Então, vamos nos guardar, tá, gente? Que Deus abençoe tua vida. É um tempo de não só reflexão, é de arrependimento. Quer preservar o casamento? Quer preservar o ministério? Seja mais maleável, seja humilde. Ambos. Sara vai ter que aprender a respeitar o marido. O marido vai ter que aprender a considerar a sua esposa e ter discernimento, tá? Ter respeito. Eu já conheci homens que não querem trabalhar e deixam a mulher trabalhando igual uma doida, sabe? E é uma falta de consideração com a esposa tremenda, tá? Não é à toa que a unção não vai fluir na vida dessa pessoa. As orações dessa pessoa não vão ser ouvidas. As coisas parecem que nada funciona. Até a hora que a pessoa acordar e considerar a sua esposa, não fazê-la de burro de carga, tá? E aprender a respeitá-la também, tá bom? Que Deus abençoe o relacionamento de vocês. A Bíblia não tem meio termo. É isso, é tudo ou nada, tá, gente? Ou a gente crê tudo na Bíblia e recebe tudo que a Bíblia nos promete, ou se fizermos o contrário, não recebemos nada, pelo contrário, as coisas não vão funcionar, tá bom? É tempo de abaixar a cabeça para o Senhor, de se humilhar diante de Deus e consertar os nossos caminhos, que muitas coisas estão tortas e precisam ser corrigidas, tá bom? E para quem for casar um dia, seja humilde sempre, tá? No seu casamento, procure alguém humilde também de coração, para que duas pessoas maleáveis dificilmente se divorciam. Elas vão melhorando o relacionamento cada vez mais, tá? Não tem como barros maleáveis se divorciarem. Pelo contrário, elas se tornam cada vez mais fortes. Se tornam 10 vezes mais fortes, tá?
Deus abençoe a vida de vocês aí. Tchau. dele derramar. Hoje ele te chama para renovar. Hoje ele te chama para restaurar. Hoje ele te chama para